Boa noite, igreja, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma live. É muito bom ter você aqui conosco por mais esse tempo de se alimentar da palavra, de ser enriquecido espiritualmente. E para você que não me conhece, o meu nome é Karen. Eu faço parte da mídia da igreja e eu quero te convidar a compartilhar essa live, não só essa, mas todas as outras lives que nós estamos produzindo aqui para os seus amigos, para os seus familiares. Quando você compartilha esse conteúdo, você possibilita que essa palavra chegue a mais pessoas. Então, compartilha, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E se você ainda não segue o nosso perfil nas redes sociais, acesse lá no Instagram, @verbobh. Se alimente daquilo que nós estamos postando, nós estamos produzindo bons conteúdos para te edificar e te alcançar. Essa noite eu quero falar um pouco com você sobre fé, mas mais especificamente sobre como desenvolver a nossa fé. Quando eu estava refletindo a respeito desse tema, né, sobre fé, eu me recordei de uma situação de quando eu era muito pequena. Eu não nasci em nenhum lar, né, cristão. Eu e os meus pais, nós nos convertemos depois de um tempo, né, quando eu já estava muito mais velha. Então, eu não tinha nenhum conceito a respeito de fé, eu não tinha nenhum tipo de revelação. Mas, todas as noites, eu orava, né? Orava o Pai Nosso. E um dia eu me peguei pensando sobre o que era fé. Eu pensava assim, todo mundo falava que era importante ter fé. Mas eu pensava, o que é fé, né? O que é esse tipo? O que é agir em fé? E eu cheguei a questionar, mas eu tive uma resposta muito vaga, que era acreditar em Deus. Tá, mas estava tudo dentro de um pacote, é acreditar, mas eu acreditava em outras coisas, né? Eu acreditava em qualquer coisa. Então, para mim, não fez muito sentido esse tipo de definição. Mas com o tempo, depois que eu me converti, que eu me alimentei, né, da palavra, que eu consegui discernir o que é fé, eu entendi qual que era a importância de desenvolver a nossa fé. Porque a gente tem que pensar, fazer uma analogia, que a fé ela é como se fosse um músculo. E o músculo ele precisa ser exercitado para ele ser desenvolvido. Então, quanto mais nós exercitamos, mais nós desenvolvemos, né? Quanto mais você exercita o músculo, mais ele se desenvolve, mais ele fica resistente e ganha força. E por isso é importante nós desenvolvermos a nossa fé. Mas antes de te dar alguns aspectos práticos a respeito do desenvolvimento da nossa fé, eu quero falar com vocês a respeito de alguns fundamentos, né, importantes a respeito desse conceito. E talvez você pode até ter escutado isso, mas é bom lançar esses fundamentos para poder te dar as práticas exatas sobre como desenvolver a nossa fé. Logo quando a gente pensa, né, o que é a fé, nós lembramos de Hebreus, as pessoas que têm mais familiaridade com a Bíblia, lembram de Hebreus 11:1. Só que hoje eu quero compartilhar com vocês, não numa versão que usualmente nós já utilizamos, eu quero compartilhar na versão amplificada, porque ela traz uma tradução, né, um pouco, como o nome já diz, amplificada, e traz um pouco mais de esclarecimento a respeito daquilo que nós estamos lendo. Então, fala o seguinte, Hebreus 11:1, na versão amplificada. Agora a fé é a garantia, ou seja, a escritura e a confirmação das coisas esperadas, ou seja, as coisas que foram divinamente garantidas. É a evidência das coisas não vistas, a convicção de sua realidade. E ele finaliza esse versículo falando o seguinte, que chama muita atenção. A fé compreende como fato o que não pode ser experimentado pelos sentidos físicos. E isso faz total diferença no nosso contexto. Por quê? Quando a gente para pensar em fé, e como eu disse, né, eu coloquei, quando comecei a questionar sobre fé, eu coloquei tudo no mesmo pacote. E principalmente nesse capítulo 11, você vê ali uma descrição de homens e mulheres de Deus que viveram pela fé. E por isso o nome deles estão ali. Mas durante, né, a Bíblia, se você parar para poder considerar alguns personagens, algumas pessoas, você percebe que essas pessoas não viveram um tipo de fé que está em Hebreus 11. Por quê? Esse tipo de fé que está em Hebreus 11 é um tipo de fé que agrada a Deus, é um tipo de fé que move o coração de Deus. Então, antes de falar a respeito
desses exemplos, eu quero trazer uma reflexão para vocês nesta noite. Que tipo de fé você tem exercido? E eu não vou falar durante os últimos meses, mas durante essa última semana, essas 2 últimas semanas. Por quê? Aquilo que nós exercitamos durante um tempo, isso torna-se um hábito na nossa vida. Então, quero que você reflita um pouco sobre o que tipo de fé você tem exercido nessa última semana. Você tem firmado a sua fé naquilo que é abalável ou naquilo que é inabalável? Porque quando nós olhamos alguns exemplos, e aqui eu quero compartilhar com você, a respeito de Tomé. Tomé, ele tinha um tipo de fé que era baseado nas circunstâncias naturais, naquilo que ele poderia ver, né, naquilo que ele podia ver, naquilo que ele podia falar e tocar. Então, a fé dele era baseada nisso, era uma fé meramente humana. E eu quero te convidar a abrir lá em João 20, a partir do verso 24. João 20, 24. Fala o seguinte: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se ao meio deles e disse: Paz esteja convosco. Logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Aí 28 fala: Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Então disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então, quando você para poder analisar essas atitudes, né, que Tomé teve, você vê que a fé dele era baseada simplesmente naquilo que era natural. Ou seja, se eu posso tocar, eu creio. Se eu não posso tocar, eu não creio. Se eu não ver, eu creio. Se eu não posso ver, eu não creio. Era baseada meramente naquilo que era natural. E esse tipo de fé humana, né, naquilo, que é aquela fé que é baseada naquilo que é abalável, quando surge alguma coisa que retira aquilo que é abalável, essa fé ela não resiste. Então, quando a gente olha para Tomé e a gente vê esse tipo de fé, que é o tipo de fé que você crê para poder, você vê para poder crer, é uma fé que não consegue discernir as coisas espirituais, não consegue discernir as coisas do Espírito. E a vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos guiados pelo Espírito. Por isso que Deus fala que o Espírito ele nos instrui em todas as coisas. Então, se tivermos esse tipo de fé que é baseado na circunstância, certamente quando essas coisas ficarem um pouco atribuladas, nós não conseguiremos avançar. Nós não conseguiremos contemplar o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Então, quando a gente olha, né, na versão amplificada, esse último versículo diz algo muito interessante, de João 20, 29, fala da seguinte forma: porque você me viu, agora você acredita? Abençoados, e coloca assim: felizes espiritualmente seguros e favorecidos por Deus são aqueles que não viram e ainda creram em mim. E eu acho muito interessante nessa versão, porque ele diz que se você crê, né, pela fé, na fé do tipo de Deus, aquela fé que você não precisa ver para poder crer, você é espiritualmente seguro. Às vezes o mundo, né, as pessoas que não têm essa revelação, não vai entender muito bem as coisas do Espírito, porque elas não têm esse discernimento. Mas como você vai ter segurança a respeito de algo que você não viu? Mas a palavra ela nos garante isso, que se nós tivermos um tipo de fé que não é essa fé humana que Tomé teve, nós teremos segurança. E aí eu quero compartilhar com vocês o outro tipo de fé, que é a fé que Abraão teve, que é a fé do tipo de Deus. Então, quando a gente vai lá em Romanos 4, eu até quero pedir para vocês abrirem, Deus tem falado muito comigo a respeito dessa passagem de Abraão, sabe? Tem muitas coisas que a gente pode entender a respeito das atitudes dele, que nós podemos aplicar nas nossas vidas, que faz toda a diferença.
quando a gente olha em Romanos 4, a partir do verso 18. Fala o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu por vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, quando a gente olha, né, essa comparação entre Tomé e Abraão, nós podemos ver claramente a diferença do tipo de fé que eles estavam exercendo. Enquanto Tomé, ele precisava tocar, ele precisava ver, ele precisava contemplar com os olhos naturais aquilo que já aconteceu, né, no contexto espiritual, no contexto daquilo que estava sendo dito ali, ele não iria crer. Mas Abraão não. Abraão, quando Deus falou assim com ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, Deus ele não tinha dado todo o plano para Abraão. Mas a partir de uma palavra, Abraão se moveu. E muitas das vezes nós estamos esperando o plano completo. Nós estamos esperando que Deus fale assim, olha, você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, e você vai chegar nesse ponto. E às vezes Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque Ele quer que a gente tenha uma vida de fé. E quando nós temos uma vida de fé, isso agrada a Deus. Então Ele vai te dar uma palavra e você se move de acordo com essa palavra. E a partir da sua obediência, Ele vai te dar uma outra instrução e assim por diante para você chegar ao propósito final. E Deus já havia falado com ele, olha, você vai ser pai, Sara vai ter um filho. Só que ele, por mais que ele levasse, né, tivesse ali, ele olhasse a circunstância, nossa, eu já estou avançado de idade, Sara também, Sara é estéril. Então, aquela situação não fez com que ele desanimasse. Pelo contrário, ele acreditou naquilo que Deus tinha dito. Ou seja, a fé que é essa fé, né, que é o exemplo aqui que nós estamos dando de Abraão, é uma fé que é baseada na palavra e não nas circunstâncias. Imagina se nós vivêssemos como Tomé, baseados nas circunstâncias, baseado naquilo que está acontecendo à nossa volta. A gente tem que estar focado naquilo que Deus diz, naquilo que a palavra diz. E essa fé, ela não duvida e ela não questiona. Enquanto a fé, né, quanto ali o exemplo que está de Tomé, ele questiona, né, ele quer ver para poder crer, a fé, que é essa fé que nós estamos exemplificando, que Abraão exerceu, que é a fé do tipo de Deus, ela não duvidou diante das circunstâncias, pelo contrário, se fortaleceu dando glória. Por quê? Ele não estava crendo simplesmente por uma situação, mas ele estava crendo na palavra daquele que prometeu. A fidelidade dele não estava na circunstância, a fidelidade estava voltada para quem prometeu. Então, é importante que na nossa caminhada nós tenhamos esse discernimento. Porque Deus, ele é um Deus que ele tanto promete, mas quanto ele quer cumprir. Então, a gente tem que ter esse discernimento, porque se a gente só entender que Deus pode fazer algo, mas se eu entender que Deus só pode fazer, mas eu não entender que Ele quer fazer, provavelmente eu não vou conseguir contemplar o cumprimento daquela promessa. Então, o Deus que te fez a promessa é o Deus que quer cumprir a promessa na sua vida. Então, como que nós... Na realidade, eu te convido hoje a parar um tempo e refletir. O que você tem exercido durante esses últimos dias? Qual é o tipo de fé que você tem exercido? É o tipo de fé que agrada a Deus? É o tipo de fé do tipo de Deus? Ou é essa fé que é baseada nas circunstâncias naturais, que é uma fé meramente humana? Se você está exercendo esse tipo de fé, que é uma fé natural, quero te convidar hoje a entender e se voltar para a palavra de Deus, para aquilo que Deus disse. Se você está um pouco perdido acerca do que você deve fazer, volte para a primeira coisa que Deus te falou. Porque é aí que é o seu ponto de partida. É a palavra de Deus, aquilo que Deus falou a seu respeito, as promessas que foram liberadas. Se você já está focado naquilo que a palavra de Deus diz, isso também que eu vou te passar sobre como desenvolver a sua fé também aplica à sua vida. Então, vamos todos focar nessa fé do tipo de Deus, a fé que Abraão exerceu. Então, vamos lá. Como desenvolver a fé?
Eu gosto muito de trazer esses exemplos práticos, porque eu acredito que quando a gente recebe o conhecimento e a gente coloca ele em prática, isso surte muito efeito. Porque quando eu entendi, né, que é esse tipo de fé, e quando eu comecei a praticar, isso houve resultado na minha vida. Agora, se eu ficasse apenas com aquele mero conceito de fé, quando me falaram quando eu era pequena, certamente eu não teria a dimensão daquilo que Deus queria para a minha vida. Então, hoje eu quero mostrar para você sobre como desenvolver a fé. A primeira coisa é sobre você se alimentar da palavra de Deus. Em Romanos 10, 17, diz: portanto, a fé vem pelo ouvir o que é dito, e o que é ouvido vem pela pregação da mensagem revelativa de Cristo. Essa é a versão amplificada, ou seja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É importante se alimentar da palavra de Deus. Se você fazer uma comparação com os alimentos, né, naturais, se você se alimenta de fast food, certamente você vai ter muitos problemas. Se você só se alimenta de fast food, você vai ter muitos problemas em decorrência da sua saúde, porque você não está alimentando o seu corpo com nutrientes que são saudáveis. Mas se você se alimenta daqueles nutrientes que são saudáveis, daquele alimento que vai te gerar força, você vai ter uma vida mais longa, porque você está se alimentando daquilo que o seu corpo realmente necessita, não daquilo que é passageiro, um fast food, que geralmente existe ali muitas coisas que fazem mal à saúde. E é a mesma coisa a respeito da palavra de Deus. À medida que você se alimenta da palavra de Deus, você fica mais forte, você se conhece, você conhece a Deus. E você conhece o que Ele quer a seu respeito, as promessas dele ao seu respeito. Então, a palavra de Deus diz que a palavra, ela nos traz vida. Então, é necessário que a gente olhe para a palavra, né? Olhe para a Bíblia e se alimente dela todos os dias. Porque um dia, às vezes, se você sem se alimentar, você pode estar ali comprometendo o seu crescimento. Assim como o corpo, ele precisa de alimento, ele precisa de nutrientes, o nosso ser espiritual também precisa desses nutrientes, que é a palavra de Deus que pode fornecer. Então, é importante você se alimentar. E do que você tem se alimentado? E eu te convido hoje a se alimentar da palavra de Deus. Às vezes você pode não ter um tempo muito grande para poder se assentar e estudar a palavra com todos os dicionários, com todas as traduções, mas você pode ali sentar e alimentar dessa palavra, nem que seja um capítulo, mas você pode fazer isso. E o outro aspecto, né, que você pode desenvolver a fé é meditar na palavra. Lá em Salmos 1 e 2, na realidade, na versão amplificada, fala o seguinte: bem-aventurado, afortunado, próspero e favorecido por Deus é o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se coloca no caminho dos pecadores, nem se assenta para descansar nos assentos dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita dia e noite, e ele será como uma árvore firmemente plantada e alimentada por correntes de água que produzem os seus frutos em sua estação. Sua folha não murcha, e o que quer que ele faça, ele prosperará e chegará à maturidade. Então, meditar na palavra de Deus é você considerar aquilo que você leu. Não é você simplesmente pegar, ler ali um livro inteiro e pronto, você colheu aquela informação. Não, é necessário que você medite. E eu quero trazer um exemplo para você. Sabe quando você assiste um filme, uma série, seja lá o que for, e você fica pensando naquela história, naquela cena, durante algum tempo? Eu não sei você, mas eu gosto muito dos filmes da Marvel. E quando lançou, né, esse último filme que saiu, se não me engano foi o último, dos Vingadores, o que as pessoas falaram sobre esse filme durante um tempo foi assim, algo que repercutiu muito. E é isso que é o meditar, é você considerar aquilo por muito tempo. Você lê a palavra, por exemplo, a gente leu aqui, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Refletir sobre isso. Abraão, ele estava ali crendo naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu, ele não estava convicto naquela situação, naquele cotidiano, na circunstância, mas ele estava firme naquilo que Deus disse. E vai meditando sobre isso.
Isso é meditar. Talvez você não é muito fã de filme, de série, mas, por exemplo, você gosta muito de futebol. E aí o seu time está lá e faz uma jogada. Eu não entendo muito de futebol, mas vou dar um exemplo para vocês. Faz uma jogada e você acha aquela jogada maravilhosa e aquela jogada faz um gol. Geralmente, se isso acontece no domingo, quando é na segunda de manhã, está todo mundo comentando no serviço a respeito daquilo que aconteceu, nas rodas dos amigos. Então, às vezes, o meditar é isso, é você pegar aquela informação e considerá-la por durante um tempo. E refletir, não, fulano fez isso, isso e isso, mas era por isso, por isso, por isso. Fulano fez aquela jogada porque outro fez a assistência, e você analisa aquele contexto, e isso é o meditar. Então, quando você olha na palavra e você medita, você lê aquele versículo e você passa a considerá-lo, isso te dá força. Então, é você pensar constantemente e considerar todas aquelas informações que foram repassadas ali. Talvez você, igual eu falei, você não precisa ler o capítulo inteiro e talvez você não vai refletir sobre aquele capítulo inteiro, mas se você refletir naquele versículo, aquilo que aquilo está te falando, eu tenho certeza que Deus vai liberar grandes preciosidades para a sua vida. A terceira forma para desenvolver a nossa fé é praticar aquilo que se medita. E Tiago fala para não sermos meramente ouvintes, mas sermos operosos praticantes. E na versão amplificada, fala o seguinte no versículo 25. Mas quem olha atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e a cumpre fielmente, não tendo se tornado um ouvinte descuidado, que esquece, mas um praticante ativo, o que obedece, será abençoado e favorecido por Deus em tudo o que ele faz em sua vida de obediência. Então, não basta você apenas ouvir e você meditar e guardar aquilo para você. É necessário que você pratique isso. E eu quero trazer aqui para vocês, te puxar um pouco para a responsabilidade. Se você parar para observar todos esses versículos que nós lemos, falaram que você é favorecido por Deus mediante a sua fé. Se você crê no Senhor, você vai ser favorecido por Deus. Se você confiar no Senhor, meditar na sua palavra, você vai ser favorecido por Deus. Se você colocar a palavra em prática, você vai ser favorecido por Deus. Isso porque é um tipo de fé que agrada a Deus. E quando você desenvolve esse tipo de fé, você naturalmente está favorecendo com que as outras coisas cooperem ao seu favor, porque esse é o estilo de fé que agrada a Deus. Porque não importa as circunstâncias ao seu redor, não importa o que está acontecendo, o que Deus falou, ele vai se cumprir e você fica com aquilo que Deus disse, você não arreda o pé. Então, se alimente da palavra de Deus, então medite na palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. E, por fim, o orar em línguas. Eu quero que você abra em Judas. Versículo 20. Enquanto você abre, eu vou beber uma água. Fala o seguinte, 1:20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Conservai a vós mesmos no amor, esperando pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu gostaria que você focasse nessa primeira parte, orando no Espírito. A oração em línguas, ela é fundamental, ela é uma ferramenta. À medida que você ora em línguas, é como se o Espírito de Deus compartilhasse ao seu espírito as coisas que estão por vir, o sobrenatural, as coisas que estão em Deus. E o seu espírito, ele compartilha com Deus acerca das suas dificuldades, acerca dos seus medos, e ali há uma troca de informação e você é fortalecido mediante a oração em línguas. Esse é um dos aspectos. E eu lembro que eu li um livro, eu não vou lembrar o nome da autora agora, mas acho que o livro chama Para um Momento Como Esse, que fala que quando você ora em línguas, é como se você estivesse abrindo caminhos. Então, é muito interessante que você utilize essa ferramenta para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu desenvolvimento da sua fé, que você considere a oração em língua como uma edificação, como algo que vai te desenvolver. Por quê? A fé ela vem pelo ouvir.
e ela permanece pelo meditar, e ela cresce com a prática. Como nós fizemos a comparação no início, que a fé ela é como um músculo, e esse músculo ele precisa ser exercitado. Então, quanto mais você desenvolve essa fé, quanto mais você se dispõe realmente de corpo, de espírito, de coração mesmo, para desenvolver esse tipo de fé, com esses passos que eu passei para vocês, a sua fé ela se torna mais forte. É como um músculo, o músculo ele se torna mais forte e resistente. Então, a sua fé ela se torna mais forte e resistente. E quando você se depara com algum tipo de situação, seja uma tribulação, seja uma circunstância que naturalmente não existe nada, né, que vai resolver, a sua fé é aquilo que você se agarra naquilo que Deus disse. E você já está tão fortalecido porque você está alimentado da palavra. Você já meditou naquilo que Deus disse. Você já está praticando. Você está orando em língua. Então você está fortalecido. E quando aquela circunstância se levanta, você não vai ficar com a circunstância. Você não vai ficar com o parecer, com a situação natural. Você vai ficar com aquilo que Deus disse. Você vai ter o tipo de atitude que Abraão teve. Você não vai levar em consideração aquilo que está à sua volta. Você vai levar em consideração que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Quem te falou, se Deus te falou que vai acontecer isso, fica com o que Deus diz. Talvez você pode estar perdido e não sabe o que fazer. Mas se você focar naquilo que a palavra de Deus diz, nas promessas que foram liberadas para a sua vida, você vai vencer. E é isso, irmãos. Eu quero te convidar mesmo a sair dessa esfera de considerar as coisas naturais, de sair na esfera de ficar questionando, sabe? Às vezes nós fazemos muitos planejamentos e às vezes esses planejamentos não é que são frustrados, mas precisam ser alterados. E se a gente considera, né, essas alterações e não foca naquilo que Deus disse no início, certamente a gente não vai prosseguir. E Deus ele já falou a seu respeito. Se você considerar mais aquilo que Deus tem falado ao seu coração, se você considerar mais aquilo que Deus tem ministrado, se você não arredar o pé daquilo que Deus disse, você pode ter certeza absoluta que você vai ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Assim como foi com Abraão, você vai ver o cumprimento dessa promessa. Demorou muito tempo até que Sara ficasse grávida, mas isso aconteceu. Ou seja, Deus ele tem um propósito e ele quer cumprir. Ele não só prometeu, mas ele quer cumprir o propósito de Deus na sua vida. E eu te convido a migrar desse tipo de fé, que é a fé que Tomé teve, para o tipo de fé que Abraão teve, e desenvolvê-lo. E à medida que você desenvolver, você vai ainda mais conhecer quem é Deus e as promessas dele para a sua vida. Seja abençoado na prática dessa palavra.